Como a Liliana foi parar na mansão do Duque é uma saga de romance que eu comecei recentemente e tenho que continuar porque eu sei que todo mundo está super ansioso para saber o que acontecerá com a Liliana e o Noah. Esse é um noivado forjado que acabou se tornando o amor real. Então, gente, eu espero que vocês gostem desse vídeo e que eu consiga postar a parte 3 ainda esse mês em outubro. Então não se esqueça de se inscrever, virar membro e hypar se puder. Eu sou Jonathan Drake, um fã de obras shoujo como Apotecária, Katsuki no Yona e como Liliana foi parar na mansão do Duque, e esse é mais um vídeo aqui do meu canal, O Historiador. No último vídeo dessa saga, eu terminei com a conversa da Liliana com o sumo sacerdote sobre a transmigração dela, e ela indo conversar com o Noah sobre terminar com ele, e ele pedindo para ela lhe dar mais uma chance. Bom, a resposta quanto a isso, nós não sabemos, mas o legal é que quando ela está conversando com o sumo sacerdote, ele dá um abração nela, algo perfeitamente inocente vindo de alguém que se considera avô dela e tem o corpo de criança. Mas aí apareceu o Noah e sem mais nem menos pegou ela nos braços e a levou embora. Quando ele a colocou no chão com ela toda envergonhada, ela ficou naquela de por que você fez isso e ele ficou naquela de eu não preciso de motivos para te pegar nos braços, eu sou seu noivo. E aí ele até falou que ela deveria ter vergonha de abraçar outro homem na frente dele. E aí a Liliana ficou tipo, você fala como se eu estivesse te traindo. E aí ele respondeu com um, exatamente isso. Pois é, o Noah considera traição ela abraçar outro homem. Eu já disse que eu gosto do bom humor do Noah, porque como ele tá sempre com esse sorrisinho, fica difícil ler as expressões dele ou algo assim. Então ele tem muito isso de dar a entender algo com suas atitudes e falas. E quando a pessoa pergunta, ele responde, é exatamente isso, só agora você percebeu? Quer dizer, a gente vê a Liliana saindo para uma espécie de encontro com o vô dela, onde foram para uma feira noturna, porque tanto ela quanto ele nunca tinham ido, então tinham muita curiosidade de conhecer. Enquanto isso, obviamente o Noah e o Adam ficaram escoltando eles de longe, né? E aí nós vemos a Liliana super fofinha atirando 100 vezes em um alvo para ganhar um bichinho de pelúcia fofinho, e depois indo para uma apresentação de teatro, e tudo isso enquanto ela e o vô comem espetinhos. Há dois acontecimentos importantes durante esse encontro. O primeiro é que o Noah trombou acidentalmente com a Beatrice e sentiu uma sensação estranha, o choque de encontrar sua alma gêmea. Provavelmente teria uma música romântica de fundo, mas aí cada um seguiu para o seu lado como se nada tivesse acontecido. Incluindo a Beatrice se encontrou com o Justin, parece que eles são amigos próximos ou algo assim. E a segunda coisa é que o sumo sacerdote falou para Liliana, que ela deveria investigar bem sobre o passado da Liliana original. Porque o corpo dela tinha vestígios da magia negra de uma feiticeira, então era provável que a Liliana original tenha feito alguma merda que atraiu a alma da japonesa coreana do nosso mundo. E nisso eu já fiquei surpreso que os personagens já estão suspeitando exatamente a mesma coisa que eu teorizei lá no primeiro vídeo. Cara, o melhor é quando esse sumo sacerdote vai se despedir da Liliana, que ele tem que seguir viagem, né? E aí ele vai dar um beijinho na testa dela, numa cena fofa de despedida. E assim ele vai embora acenando e tal. E aí o Noah chega perto dela com um pano e limpa a testa da Liliana, porque ela não pode receber beijos de outros homens. E nessa cena eu fiquei tipo, gente, o Noah leva o ciúme pra outro patamar, né? Até a Liliana deve ficar um pouquinho incomodada com isso, mas eu fico no questionamento, até que nível é bom ou ruim? Já que um pouco é bom pra valorizar a amada e marcar território, né? Mas e com isso vocês sabem, né? A história seguiu com a Liliana na mansão do Duque, dia após dia, até ela perceber algo de estranho. O anel de noivado dela tinha sumido. Ela devia ter perdido em algum lugar. E na procura, ela relembrou que deveria ter perdido na mansão do rei, e foi lá em sua caça ao tesouro. É engraçado que durante esse mimimi, ela ficava o tempo todo naquela deprimência de meu Deus, minha família nunca vai conseguir pagar pela perda de algo tão caro. Enquanto isso, a gente vê no jardim do Palácio Real o Justin chamar vagabundeando, e até o servo dele indo reclamar que ele tem muitos afazeres. E aí o Justin fala que está apaixonado e mostra o anel de noivado que sua amada tinha deixado cair no chão dias antes. E aí do nada a Liliana abriu a janela e viu que ele estava com o anel. Ela já ficou toda feliz de ter encontrado, e o Justin já entrou falando que com certeza foi o destino, mas o desgraçado disse que não devolveria para ela de graça. E aí ela perguntou pra ele o que ele queria em troca, e ele disse que queria que ela saísse pra jantar com ele. E aí é muito bom que a Liliana reforça a conclusão mais óbvia do mundo. Ô Justin, se eu tenho um anel de noivado é porque eu tenho um noivo. E aí o Justin só fala, e daí? E nessa cena eu já fiquei, meu Deus. Os talaricos estão cada dia mais desgraçados, o cara não perde tempo e não tem o mínimo respeito? E aí nisso ele até relembra que a Liliana uma vez falou que estava em um noivado fingido, mas o coração do noivo dela já pertencia a outra. Então se ele tinha uma amante, ela também poderia ter um. E nessa cena eu fiquei tipo, tá bom, jogada de mestre, o cara usou a lógica para provar o ponto dele de que pode talaricar. Só que tipo,
A Aririana expressou mal a questão do Noah ser alma gêmea da Beatrice, e por isso fez parecer que o noivo dela ama outra mulher. Tanto que ela já falou de uma vez que o nome dela é Aririana e o noivo dela é o Duque Noah Winnight. E aí o Justin se surpreendeu demais, mas ficou pensando nas discrepâncias das informações. Porque o rei Sietrich tinha falado que o Noah nunca tinha se interessado por mulher nenhuma, e só agora ele tinha se apaixonado tão perdidamente por uma mulher que estava noivo dela e nunca largaria. Ela era a única mulher de sua vida. Então por isso ele nunca encaixou que poderia ser o tal noivo dessa menina, que afirmava estar em um casamento arranjado com um homem que supostamente tinha outra amante? De qualquer jeito, Justin disse que nesse caso, ela devolveria o anel se ela aceitasse ser amiga dele, e a Aririana já negou falando que não queria um amigo afim dela. Mas depois de muita conversa, e os servos terem vindo chamar a Aririana, ela foi embora deixando o anel com o Justin, mas afirmou que eles são amigos e o Justin ficou todo feliz em tê-la como amiga. Mas o servo dele já chegou naquela de: seu desgraçado, como você pode estar interessado na noiva do Duque? Você vai desistir dela, não vai? E aí o Justin disse que não iria desistir. Ele iria continuar tentando conquistá-la. Eu já disse que a talaricagem não tem perdão? Pois é, a gente tem que pegar esse cara e quebrar ele. Se ele é tão próximo assim da Beatrice, é só ficar com ela e ir embora. E pronto, a Aririana não precisa mais se preocupar com ele nem com a Beatrice. 2 coelhos numa cajadada só, né? É que nem Dandadan. Se a Era e o Didi ficassem juntos, eles não ficariam atrapalhando o casal principal. O mesmo vale pra cá. Se a Beatrice e o Justin ficarem juntos, eles não atrapalham o casal principal. Mas os autores sempre escolhem que os personagens se interessem por quem mais vai dar trabalho, né? Pra ter mais aventuras, né? Muita sacanagem com a gente. E assim, quando a Aririana reencontrou o Noah, ela perguntou mais uma vez se ele a deixaria ir embora. E aí ele disse sorrindo que não. E aí ele disse que a traria de volta. E aí ela perguntou se ela fugisse de novo, e aí ele disse que a traria de volta de novo. E aí nisso a Aririana já ficou vermelha sobre o quão obcecadamente apaixonado ele estava por ela, e fugiu pedindo pra ele não ir atrás dela, e ele realmente não foi. Tipo, eu acho que eu não lembro em qual momento ela cita isso, mas ela queria voltar para casa de sua família, e assim conseguiu voltar sozinha, mesmo que fosse temporariamente. É engraçado que na hora que ela chegou, aquele amontoado de empregadas já foram pra cima, querendo saber todas as fofocas sobre como é viver com o Duque, e ela quis saber onde estava especificamente a empregada que era mais próxima dela. O motivo? Bom, ela queria investigar o que a Aririana original estava fazendo antes da transmigração acontecer. Ela lhe perguntou se a empregada lembrava de algo estranho, antes do dia fatídico, que a coreana japonesa entrou no corpo dela, e a empregada disse que estranhou algumas vezes, que ela saía sozinha para algum lugar, sendo que normalmente a Aririana só saía para eventos com sua família. E com isso a Aririana atual chegou no cocheiro e disse que esqueceu o caminho para o lugar que o cocheiro tinha levado naqueles dias. E a Aririana seguiu via lá dentro e encontrou uma mendiga que disse que ela sempre ia lá para ver a cartomante. E com isso ela conseguiu a resposta. Quando ela foi até o apartamento da cartomante, ninguém respondeu. E perguntando em volta, ela descobriu que a cartomante tinha se suicidado depois de ajudar alguém da família real, o que já fez a Aririana ligar os pontos de que a concubina Soroso estava há muito tempo sendo acusada de mexer com magia negra, e um desses rumores era dela ter chamado uma feiticeira para a mansão real. Em detalhe, gente, nesse beco escuro ela encontrou ninguém menos que o Justin, que resolveu acompanhá-la para protegê-la, e ficou do lado de fora quando ela entrou no edifício e encontrou com ninguém menos que o cavaleiro que o Noah tinha mandado para escoltar em segredo a Aririana. E aí o Justin já deu uma de brincalhão falando que é o amante da Aririana, mas logo depois disse que era tudo brincadeira, ele é só amigo dela mesmo. Mas com isso ficou meio claro que o cavaleiro iria levar a fofoca pro Noah. E com isso, quando a Aririana volta para casa do Duque, nós a vemos tentando estudar na biblioteca sobre catolicismo, porque ela quer respostas sobre as questões religiosas que implicam na sua troca de almas. E o Noah fala que no país dele só existem 2 bibliotecas maiores que a dele, a da Universidade Nacional, a qual só podem entrar homens, e a Biblioteca do Palácio Real, a qual só se pode entrar com uma permissão especial. Ele daria permissão especial para Aririana, mas só em troca dela aceitar um jantar com ele, em um restaurante caríssimo. É engraçado que ela ficou tentando evitar, e eu fiquei tipo, minha filha, vocês são noivos, moram na mesma casa, já dormiram juntos na mesma cama, mas você fica com esse mimimi por causa de um jantar? Tipo, eu sei o motivo, é porque qualquer coisa que ela aceitar estará alimentando o relacionamento deles e ela não quer alimentar esse relacionamento. Mas pelo menos depois de muita negociação a Aririana aceitou. Enquanto ela estava na biblioteca do Palácio Real, ela viu pela janela um nobre que ela conhecia de nome, que estava mal da cabeça por ter prendido seu filho. E ela até ficou pensando, nossa, eu conheço ele,
Pra mim que na novel eu li que ele teria alguma importância, mas não lembro qual. E aí a gente vê o acontecimento do nobre apagando um montão de gente e chegando no berçário de ninguém menos que o príncipe, o filho bebê do rei Sietrich. E tudo isso enquanto pensava que iria se vingar do rei por ter prendido seu filho, tirando a vida do filho do rei. E nesse momento do nada aparece a Aririana pegando o bebê nos braços, porque relembrou que tinha visto na novel que o bebê seria assassinado. E aí começou uma perseguição da Aririana fugindo com o bebê nos braços e o filho da puta do nobre caçando ela. Inclusive, parabéns por conseguir correr mais que um homem, mesmo estando usando um vestido comprido desses. Eu no seu lugar já teria pisado, caído e rolado um monte de vezes. Mas graças a Deus nós temos a cena em que ela finalmente encontra o Noah e pede desesperadamente por ajuda. E o Noah tampa os olhos dela e ela só ouve o som de alguém caindo no chão. E quando ela tenta olhar para trás, o Noah fica segurando o rosto dela impedindo de se virar, porque ela não deveria olhar para aquilo no chão. E aí confirma para Liliana que tinha acabado de matar aquele assassino. Eu achei realmente legal essa cena. Esse acontecimento em que pro Noah matar o cara não foi nada demais. A preocupação mesmo é impedir que sua amada veja algo tão terrível. Incluindo no meio de toda a confusão, aparece o Justin. E assim que a confusão se resolve com os cavaleiros indo investigar e tal, o Justin acaba ficando sozinho com o Noah e decide devolver para ele o anel de noivado da Liliana. Ao que o Noah simplesmente derruba o anel no chão, falando que com certeza é uma réplica, porque não tinha como o anel que ele deu para sua noiva estar nas mãos daquele desgraçado. Uma cena rápida que temos ali entre os acontecimentos, e que é bem importante, é uma que mostra ninguém menos que a Beatriz sentada em frente à megera da Vivian Chamal. Aqui foi confirmado que aquele diamante que quase explodiu a cabeça da Liliana foi deixado por uma empregada a mando da Vivian Chamal e que foi comprado no nome da Vivian. Porém, todavia, entretanto, quem a recomendou fazer isso foi a Beatrice, com o simples argumento de que a pedra preciosa teria uma maldição que diminuiria a beleza da Liliana. Entendeu o que eu digo? A Vivian foi enganada. Ela só queria prejudicar um pouquinho, mas agora tinha se tornado cúmplice de uma tentativa de assassinato. Na verdade, se descobrisse a verdade, a culpa iria inteiramente para ela. E com isso ela estava sendo meio que refém da Beatrice, que garantia que a Vivian ajudaria nas tentativas de assassinato a Liliana, com o argumento de ou você ajuda ou eu te explano. Incluindo demonstrado que a Beatrice já foi aliada daqueles dois desgraçados que sequestraram a Liliana. E quando a Vivian pergunta por que ela quer matar a Liliana, a Beatrice apenas respondeu, para mudar meu próprio destino. E além disso, nós vemos uma série de acontecimentos relacionados a um evento diplomático, ao qual pessoas de outra nação viajariam para Chambers. E enquanto a Liliana estava na biblioteca, ela avistou uma discussão entre algumas garotas desse outro país e algumas dali, que não estavam se entendendo por causa das línguas, né? E aí, enquanto esperavam para encontrar um tradutor, a própria Liliana se intrometeu e serviu de tradutora, já que ela tem aquela habilidade de entender todas as línguas desse mundo. O legal é que as três meninas estrangeiras ficaram tão surpresas com isso, que resolveram chamar a Liliana para ser amiguinha delas por um dia. E tipo, esse país estrangeiro provavelmente foi baseado na China antiga, tanto que as garotas estão usando hanfus, as roupas mais lindas do mundo, e até chamou a Liliana para experimentar o hanfu também, incluindo nossa duquesa ficou lindíssima, tão fofa quanto quando estava usando roupa de maid. As meninas até mesmo contaram para ela sobre a lenda de sua terra natal, que se um casal estiver junto quando cai a primeira neve do inverno, eles ficarão unidos para sempre. Depois disso, incluindo, tem uma cena que o Justin está feliz porque, de acordo com ele, para qualquer lugar que ele vai, as pessoas dão comida para ele, e nesse caso as meninas do país asiático deram doces asiáticos para ele. E aí quando a Liliana pegou um e ia dar na boquinha dele, a Yono apareceu do nada e comeu da mão dela. Pois é, Liliana, você não pode dar comida na boca de outro homem, só na boca do seu noivo e ponto final. Incluindo Noah chama ela pra fora pra passarem tempo juntos, e eles estão juntos quando começa a nevar. E a Liliana fica relembrando do que as meninas asiáticas disseram, e pensando no quanto ela ama o Noah, mas tem medo de investir em um relacionamento que desmoronaria no momento que ele visse a Beatrice. Mal sabe ela que ele já viu a Beatrice e não rolou nada. Depois disso, nós vemos, por exemplo, o acontecimento em que a Liliana está em um baile onde há os asiáticos e vê a besta divina, uma espécie de dragãozinho chinês que é meio que um sinal de paz para aquele povo. Então veio junto com o embaixador e tal, e aí o dragãozinho gosta tanto da Liliana que não desgruda dela, e aí o Noah fica irritado e só dá uma cacetada no bicho para ele ficar desacordado, e todo mundo fica em choque de que aquilo poderia começar uma guerra. Mas felizmente não dá em nada, incluindo a Liliana tira uma foto com o dragãozinho desmaiado, afirmando que ele só estava dormindo. Felizmente o bichinho acordou, mas começou a morrer de medo do Noah. Ah é, e temos também uma cena em que a família da Liliana chega para os festivais
e aí acabam perdendo a irmãzinha dela no meio das multidões, e os adultos que a encontram a levam para a guarda real, cujo líder é o Justin Chamal. E aí começa uma busca para devolver a criancinha para a família dela, e no fim das contas tá o Justin e o Noah competindo para ser o herói da situação. O Noah fala que como ele é da família, é ele que tem que devolver a garotinha. E o Justin fala que como ainda não são casados, então o Noah não é da família. Então, eticamente falando, é ele como membro da guarda real que tem que cuidar da criança até encontrar família. E aí nisso os dois rapazes ficam brigando e brigando até finalmente conseguirem devolver a Rosemary para a família da Aririana. Incluindo depois desse alvoroço todo, o Noah aproveitou para levar a Aririana para jantar em uma área alta do palácio, onde poderiam ver a cidade toda. Nesse momento, inclusive, nos é explicado que o jantar que ele tinha chamado a Aririana para ir acabou sendo cancelado pela tentativa de assassinato ao príncipe. Por isso ele teve que improvisar um novo jantar, incluindo tinha até fogos de artifício para enfeitar o céu. Nesse momento, inclusive, o Noah deu para Aririana um novo anel de noivado, porque ele já tinha percebido que ela tinha perdido o antigo, e não culpava ela por isso, já que qualquer um poderia perder algo tão pequeno. Incluindo ele disse que a Aririana não precisava se preocupar em responder o que ele iria dizer agora, e simplesmente disse: "Eu te amo". E, gente, nesse momento eu fiquei de boca aberta, o homem tomou a atitude de finalmente assumir os sentimentos dele. E tadinha da Aririana, que não pôde retribuir. Ainda bem que ele deixou claro que ela não precisava responder isso. Logo depois, nós vemos a Aririana conversando com o pai dela, quando ele conta uma história interessante. Ele disse o seguinte: quando ele era jovem, ele era apaixonado pela mãe da Aririana, mas ela nunca lhe deu chance porque já estava apaixonada por outro, que a correspondia, e se davam super bem, e tudo indicava que se casariam. Porém, em algum momento, sem nenhuma explicação, o outro homem sumiu, e assim com o tempo o pai da Aririana conseguiu conquistar a mãe dela. E viveram felizes para sempre até os dias de hoje, mas ele sempre ficou se perguntando: do que adianta construir um relacionamento com ela agora, se a qualquer momento outro homem pode reaparecer e ela ir embora com ele? E foi por causa desse questionamento que com o tempo ele aprendeu que não adianta de nada se preocupar com o futuro, já que além dele não ter controle sobre o futuro, a mulher dele poderia facilmente continuar com ele mesmo com a volta do outro homem. E essa história encaixou perfeitamente com o dilema da Aririana, que tem medo de construir um relacionamento com o Noah e perdê-lo quando a Beatrice aparecer. Eu não sei se eu falei, mas o Just é o capitão da guarda real, então ali naquele evento teria um torneio de batalhas, e ele venceu basicamente todos os duelos. E pelas regras, sempre que algum cavaleiro vence um duelo, ele recebe uma flor para oferecer para a dama que ele está cortejando. E aí lá na plateia, a Aririana não aguentava mais estar cheia de flores que o Justin deu para ela. E o Noah do lado dela com aquele olhar maligno de ódio do cara estar dando em cima da mulher dele, sabe? Incluindo, gente, eu assisti Game of Thrones. Pra mim não é um bom sinal um cavaleiro oferecer uma rosa a uma mulher já comprometida. Da última vez que eu vi, isso acabou causando uma guerra gigantesca, né? Espero que isso não aconteça aqui também. Incluindo quando o Just venceu o torneio e ofereceu a vitória geral à dama Aririana. Todo mundo da plateia ficou naquele mimimi e ele mandou um: "Se alguém tiver algo contra, é só vir aqui me enfrentar". E aí, como esperado, o nosso homem e o Noah, que nem estava participando do torneio, desceu pra arena falando: "Vamos resolver isso agora, filho da puta!". Isso aí, Noah, seja homem. Quebre qualquer um que tente dar em cima da sua mulher. Já é ruim o Just ficar dando em cima da Aririana escondido, mas ali na frente de uma plateia gigante é foda, né? Se o Noah deixar barato, vai pegar fama de corno manso, então tem que quebrar o cara na porrada mesmo. E é muito bom que enquanto eles estavam naquela lutaria braba, a Aririana foi correndo até o rei Sietrich pedindo para pará-los, porque se a luta continuar, algum deles vai morrer, ou perder um braço, ou algo sério assim. Então o rei Sietrich simplesmente riu que era muito engraçado a Aririana ser tão encantadora que tem os dois cavaleiros mais fortes do reino sob seu controle. E ela ficou naquela de: "Eu não controlo eles não, eles fazem o que querem". Só que tipo, se a Aririana fosse que nem a megera da Vivian Chamal, ela facilmente conseguiria iludir os dois e manipular uma guerra, porque todas as escolhas dos homens são feitas em função de... vocês sabem. Mas a questão aqui é que o rei Sietrich disse que era um crime acontecer uma luta fora do torneio, e o que estava acontecendo agora era exatamente isso. Ou seja, ele estava passando pano para os dois criminosos. E ele olhou assim para Aririana: "Escolha um para ficar com você e eu mando prender o outro". Nessa hora eu fiquei tipo: esse zoeiro tá zoando, né? Ele pode prender o talarico por ser talarico, mas ele não mandaria prender o próprio irmão só por defender a noiva. E nisso a Aririana bateu a cabeça e finalmente se decidiu. Porém, quando ela ia dar sua resposta, aconteceu uma explosão enorme na arena. Nesse momento, nós até vimos um pensamento da Aririana sobre os acontecimentos dali, porque, tipo, baseado no que ela leu na novel, naquele dia teria um ataque terrorista. Porém, com algumas prisões que ela soube que aconteceram, ela imaginou que o ataque terrorista tinha cessado. Só que pensando agora,
A proximidade dela com o duque, com o rei e até com o sumo sacerdote não existiam no livro. Então, tipo, ela com certeza deve ter mudado muito o destino. Então os terroristas deram a volta nos planos. Então, quando Noah apareceu já para defender sua noiva, Aririana decidiu ajudá-lo. Ela avisou que os terroristas estavam escondidos nos túneis subterrâneos da cidade. E tipo, ela até ficou nervosa com o fato de que ela não tinha como provar, mas aí o Noah nem pensou duas vezes. Considerando que ela já tinha acertado muitas previsões, ele apenas acreditou mais uma vez e chamou os cavaleiros para a batalha. Quando ficou sozinha com Adam Taylor, ela notou que um homem que tinha ouvido a conversa dela com Noah resolveu fugir na multidão, e aí perseguiram ele, e o cara chegou em outro falando: "Eu não sei como ela descobriu que estamos escondidos no túnel, mas com certeza vão ser derrotados pela armadilha e tal." E aí vocês sabem como é, né? O Adam Taylor matou os dois, a Aririana pegou a pistola de um, porque ela é boa de tiro, né? Não esqueçam disso. Ela é boa de tiro porque o pai dela sempre a levava pra caçar. E aí agora, sabendo que nos túneis havia uma armadilha, os dois foram correndo ajudar o Noah. A gente vê o Noah lutando contra terroristas e dizendo que na pressa ele acabou pegando uma espada aleatória ao invés da própria. Então aquela quebraria se ele fizesse muita força. E aí ela quebrou no meio da batalha e ele só não foi ferido porque a Aririana chegou a tempo dando um tiro no terrorista que ele estava enfrentando. E aí nisso nosso casalzinho ficou naquela felicidade de se encontrarem, porém a armadilha explodiu e o Noah protegeu a Aririana, mas quando ela abriu os olhos viu que ele tinha perdido o braço esquerdo dele. Essa cena foi chocante demais, e depois do primeiro choque a única coisa que eu pensei foi que foi igualzinho o Shanks perdendo o braço para salvar o Luffy. Ela desesperada e ele calmamente falando: "Calma, é só um braço, não é nada demais." Incluindo Adam Taylor, foi embora correndo buscar ajuda, enquanto a Aririana tentava estancar o sangramento. Nesse momento eu até me questionei que seria bem mais eficiente o Adam Taylor pegar o Noah nos braços e levar embora em busca de ajuda médica, ao invés de encontrar algum médico e levar para os túneis. Mas parece que esse lance de carregar alguém nos braços só é permitido quando é uma mulher, né? Só que a Aririana estava desesperada que com o sangramento o Noah poderia morrer, e ela ficou tão desesperada que começou a contar a verdade, que ela veio de outro mundo e que nesse outro mundo ela leu um livro que tinha as aventuras que aconteceriam no reino de Chambers. E aí chegou no corpo de uma menina que estava prestes a ser assassinada, e aí por isso que ela pediu ajuda pro Noah para evitar o próprio assassinato, e que era por isso que ela sempre estava ciente dos vários acontecimentos. Ela inclusive pegou um utensílio mágico que o sumo sacerdote tinha deixado com ela. Me desculpe pessoal por ter esquecido de avisar sobre esse negócio, porque eu realmente achei que não teria importância. E basicamente o utensílio mágico tinha a habilidade de curar alguma enfermidade, então ela ficou pedindo pro objeto curar o braço do Noah, e ele ficou falando pra ela não gastar algo tão importante com ele. E ela ficou chorando tentando usar, e falou a frase mágica. Ela olhou nos olhos do Noah e disse: "Eu te amo!" E aí o braço dele foi curado no momento perfeito pra ele pegá-la de jeito e meter-lhe um beijão. E tipo, é sério, esse foi um beijão que eu adoraria ver animado, né? Incluindo muito melhor que aquela cena dele beijando a Aririana dormindo. Esse aqui foi muito mais emocionante e um momento muito bom. E aí eles ficaram abraçadinhos lá naquela fofura e tal. E sabe o que é mais engraçado dessa situação? Durante as lutas, um dos soldados do Noah acabou sendo ferido e ficou no chão esperando por ajuda. Aí o próximo capítulo é basicamente na visão desse soldado, caído assim no chão, porque não consegue se levantar, e tendo que ver o casalzinho abraçado de chameguinhos a alguns passos dele. E ele não pode atrapalhar, né? Incluindo quando ele tenta abrir a boca. O Noah olha pra ele com aquele olhar assustador de "não se intromete". E aí o cara só ficou ali choramingando que queria voltar pra casa, queria voltar pra sua família. Essa cena é muito engraçada, porque tipo, ficar de vela é uma das situações mais merdas que existem. Normalmente o melhor conselho é caia fora, vai seguir sua vida. É melhor dar um rolê sozinho do que acompanhando o casalzinho. Porém esse cara tadinho não tinha essa opção, ele estava obrigado a ficar ali aguentando. E com isso a gente já corta novamente pra Aririana e o Noah na mansão do Duque, se dando super bem porque finalmente os dois aceitaram os sentimentos um do outro, então agora estava decidido que realmente casariam. Incluindo tem essa cena que o Noah coloca ela na cama, subindo em cima dela, e quase que cometeram um certo pecado porque só deveriam fazer isso depois do casamento, né? Mas ainda bem que não rolou nada. Incluindo tem um momento que o Noah pergunta pra ela qual é o nome do livro que ela leu, que contava as aventuras do reino de Chambers. E ela respondeu que o nome do livro é Beatrice. Nesse momento ele teve uma reação de não entender direito, mas tipo, a gente percebe que a Aririana contou quase tudo, porém omitiu sobre quem era a Beatrice. E então chegamos no acontecimento final desse volume, quando nosso casal mais uma vez vai para um desses bailes. Esse tipo de coisa parece que sempre acontece nesse reino, né?
E aí no baile, enquanto a Aririana está procurando um cantinho para arrumar o vestido, ela dá de cara com ninguém menos que a megera da Vivian Chamal, que acaba se oferecendo para ajudá-la, oferecendo o alfinete para ela prender o negócio do vestido que soltou. E então chamou ela para uma sala isolada e serviu chá e tal. E nossa, aqui a Vivian Chamal foi muito trouxa, isso sim. Ela acha que a nossa protagonista é burra ou o quê? É óbvio que a Aririana só olhou assim. É meio óbvio que a Aririana só olhou assim. Eu não vou beber esse chá. Você acha que eu cairia nessa? A vadia que me odeia do nada parece sendo legal comigo me oferecendo chá. É meio óbvio que tá envenenado. Eu vou levar essa xícara para verificar se realmente tem veneno e aí... Bom, quando a Aririana iria embora, apareceu a desgraça da Beatriz fechando a porta e derrubando a xícara de chá envenenado. Nesse momento, a Aririana até entrou em choque porque era a primeira vez que via a Beatriz desde que aconteceu a transmigração. Detalhe que a Beatriz já notou que a Aririana atual tinha uma personalidade muito diferente da amiga dela. Algo que outras pessoas já tinham notado, mas tinham atribuído simplesmente ao amadurecimento por ter se apaixonado pelo Duque Noah. No caso, quando a Aririana questionou que as duas estavam tramando contra a vida dela, ela disse, eu achava que fôssemos amigas, e a Beatriz apenas respondeu, nós só éramos amigas até 5 meses atrás. E nesse momento a nossa Aririana já notou que realmente tinha algo errado, porque isso coincidia perfeitamente com o momento da transmigração. E tipo, nem teve discussão. As duas vacas atacaram a Aririana, quebraram um jarro na cabeça dela e a amarraram em uma cadeira. A Beatriz derramou gasolina no chão, tacou fogo na sala e elas foram embora trancando a porta. Bom, a nossa duquesa até agradeceu que foi a Vivian que amarrou as cordas, então era bem fácil se soltar. Só que eu fiquei me questionando, nossa, essa Beatriz é burra, né? Ela jogou gasolina no tapete e tacou fogo. Se era pra matar a Aririana mesmo, ela deveria ter tacado a gasolina direto no corpo da Aririana. Mas acompanhando a aventura da nossa linda, ela notou que não tinha como abrir a porta e que o fogo estava se alastrando e além do calor não daria para respirar com aquela fumaça. E o plano dela foi sair pela janela. Tipo, era alto demais para pular, então ela usaria as cordas para se pendurar e tentar entrar em uma janela de um andar de baixo. Mas nem precisou, porque enquanto estava se pendurando do lado de fora, ela desequilibrou e chegou o Noah que com o incêndio começou a procurá-la para todo lado. E aí ele segurou ela e disse que ela não deveria se colocar em perigo desse jeito, porque em qualquer situação difícil que ela estiver, ele vai chegar para salvá-la. Essa cena foi bem romântica, né? Incluindo depois que desceram para o chão, a gente vê o Noah dando ordens para os cavaleiros, já que o incêndio no palácio estava se alastrando demais, então meio que todo mundo teria que trabalhar em contê-lo. E aí acontece uma coisa que a Aririana ficou sozinha com o Adam por um tempo, e quando ela olha para a floresta, vê o Noah conversando com a Beatriz que parecia estar encantadamente apaixonadinha por ele. Nesse momento, nossa, a Aririana quase passou mal de ciúmes de que tinha perdido o Noah, já que finalmente ele se encontrou com a sua alma gêmea, mas ela preferiu agir com racionalidade e os interrompeu falando que foi a Beatriz que causou o incêndio para matá-la. E aí a vadia se fez de desentendida, falando que ela não tinha nada a ver e que a Aririana estava mentindo. E aí o Noah só puxou assim o pulso dela e disse, é? Então por que suas mãos estão cheirando a gasolina? Nessa hora eu já fiquei, isso aí, a casa caiu sua puta, vai ficar se fazendo de inocente agora? Se dependesse de mim, o Noah já teria cortado fora a cabeça dela ali mesmo. Mas aí chegou aquele amontoado de nobres, incluindo o pai adotivo da Beatriz ao lado do rei. E aí meio que para evitar briga, a Aririana simplesmente inventou que estava feliz em ver sua amiga e tal. E aí deixou passar a tentativa de assassinato. Mas pelo menos agora o Noah está ciente de quem realmente está tentando matar o amor dele. Incluindo quando ficaram sozinhos, o Noah explicou que ele nem conhecia a Beatriz. Ele foi conversar com ela só eles dois, porque viu passar uma mulher cheirando a gasolina, e é por isso que quis perguntar quem era ela e o que estava fazendo ali. A Aririana então contou a verdade, de que no livro que ela leu, o Noah e a Beatriz se apaixonavam, e que é por isso que ela tinha medo deles se encontrarem e tal. E aí o Noah só ficou naquela de, oh meu Deus, é a primeira vez que eu te vejo com ciúmes, que incrível, a partir de agora, vou comemorar todo ano esse acontecimento. E aí depois de negar muito, finalmente a Aririana admitiu que realmente estava com ciúmes. E tipo, isso é muito legal, porque o Noah já foi ciumento um montão de vezes, então faz sentido a Aririana fazer o mesmo. E aí, nossa, que incrível. Eu acho que eu vou deixar os próximos acontecimentos pro próximo vídeo, galera. A parte 3, onde vou finalizar essa saga, espero que vocês gostem. Não esquece de dar uma olhada também nas outras sagas que falo aqui no canal, e espero vê-los novamente nos próximos vídeos aqui do meu canal, O Historiador.